Livro 4, lição 48, página 59. Nessa lição estaremos refletindo sobre verbos e infinitivos. Portanto, vale aqui, antes de começarmos na página 59, uma revisão rápida do que é um verbo. Verbo é aquela palavra dentro da língua que indica tempo. Por exemplo, eu estudei ontem. O verbo aqui é estudei porque, através desta palavra, eu sei que a ação se deu no passado. Esta é a função principal. Eu sei que em português, em várias línguas, nós também aprendemos que os verbos descrevem ou apontam para as ações. Mas essa é uma função secundária. A primária função de um verbo é indicar tempo. Vamos para a segunda definição do que seria infinitivo. Infinitivo é uma forma verbal, na verdade, uma expressão, utilizando em inglês duas palavras, que descrevem a ação. Essa sim, mas não indicam nenhum tempo. Por exemplo, se você disser, eu gosto de trabalhar pela manhã, o verbo da sentença é gosto, porque diz que é presente. A ação, trabalhar, não é um verbo. Ela é uma forma verbal, ela descreve a ação, mas ela não está exercendo a função primária de indicar tempo, porque ela é neutra, trabalhar. Se você disser, eu gostei de trabalhar pela manhã, note que gostei agora indica o passado, o trabalhar continua neutro, é apenas a ação, sem a interferência do tempo. Se você disser, eu gostarei de trabalhar pela manhã, novamente o verbo é gostarei, indicando futuro. O trabalhar continua sendo apenas a ação. E é exatamente essa ação que nós damos o nome de infinitivo. Tá? Em português, você percebe uma característica de um R no final. Cantar, trabalhar, agir, dormir, fugir, compor, dizer, tudo termina com R, que, aliás, nós pronunciamos de uma maneira bem discreta, quando não eliminamos mesmo. Né? Eu vou trabalhar amanhã. Nós não falamos eu vou trabalhar amanhã. Mas é isso. Esse R, que é bem característico em português do infinitivo, em inglês, nós quase que poderíamos transformá-lo no to, né? No infinitivo oficial, que é to play, to work, to study. Bom, feito essa distinção, vamos lá para o Grammatical Preview na página 59, onde você vê a primeira combinação, verbs plus to. Exemplo. Claire decided to read. Vejam a forma universal, Claire é o sujeito, o verbo é decided e o to read está aqui no local de objeto. Na sentença, ele é o objeto. É o complemento da ideia. Claire decided. Ela decidiu. Decidiu o quê? What did Claire decide? A resposta é to read. Ela decidiu ler. Ler, to read, é o infinitivo clássico, o infinitivo normal, que nós acabamos de falar da questão de que em português tem o R e em inglês tem o to. E este é o infinitivo oficial. Podemos dizer que a maioria dos verbos em inglês é seguido do infinitivo tradicional, que é esse com to. Tem uma pequena lista aí na página 59 dos mais frequentes que são seguidos apenas pelo infinitivo com to. E na página 60 tem um exercício muito bom e que você vai poder praticar essa sequência de verbos seguidos pelo infinitivo com to, escolhendo uma das alternativas de cada exercício. Fique à vontade para responder o que realmente você faria em cada uma das situações. No primeiro caso, na página 60, você vai escolher qual a sua melhor alternativa de acordo com a sua opinião. Então, se alguém na sua família, if someone in your family offends you, se alguém na sua família te ofender, o que é que você faz? I want to offend this person back. Você quer ofender a pessoa de volta, né? Quer dizer, contra-ataca. I manage to control myself, but it's difficult. Eu consigo me controlar, mas é difícil. Or I refuse to talk to this person. Eu me recuso a falar com essa pessoa. Qual dos três? Veja que tanto want, quanto manage, quanto refuse são verbos que estão ali na página 59. Todos eles são seguidos de to. Simplesmente escolha aí qual seria a melhor das alternativas em cada caso. Fato é, agora indo para a página 61, que nem todos os verbos são seguidos pelo infinitivo com to. Existem verbos que nós vamos precisar criar o que eu chamei de special infinitive. Deixa eu te contar uma coisa aqui, você não conta para ninguém.
O nome verdadeiro desse que você vai ver agora é gerund, ou gerúndio. Só que em português, gerúndio é aquela história de pulando, cantando, jogando, e não tem nada a ver com isso aqui. Portanto, nós vamos utilizar o nome de special infinitive, para que não haja confusão, tá? Então, infinitivo especial. Deixa eu te dar um exemplo aí na página 61. Joe used to smoke a lot, but today he doesn't smoke anymore. O que eu estou dizendo aí? Joe costumava fumar muito, mas hoje ele não fuma mais, ele desistiu. Como é que eu vou dizer isso, que ele não fuma mais? Joe stopped smoking 3 years ago. Estou falando que Joe parou de fumar 3 anos atrás. Opa, mas professor, não foi dito que fumar, terminando com R, é um infinitivo? Não deveria ser Joe stopped to smoke? Veja, existe esta maneira de se falar, só que a ideia é completamente diferente. Se você disser Joe stopped to smoke, a pessoa vai entender que o John estava, por exemplo, andando, né? E aí ele parou. E parou para quê? Por quê? Ele parou para fumar. Então, existe sim a forma Joe stopped to smoke. Mas você está dizendo, nesse caso, que ele parou de fazer alguma coisa que eu não sei o que era. Pode ser que ele estava dirigindo, ele parou. Para quê? Para fumar. Joe parou para fumar. Mas não é isso que eu quero dizer. Quero dizer exatamente o contrário, que ele não fuma mais. Ah, então por conta do verbo stop, ele dá brecha aí para má interpretação, nós vamos ter que usar o infinitivo especial. Se eu quiser dizer que ele não fuma mais, eu tenho que dizer Joe stopped smoking. Então vai aqui as seguintes observações. Primeiro, esse smoking não tem nada a ver com fumando, cantando, nada disso. Quando você tem o ing fazendo aquela função que nós conhecemos em português como gerúndio, naturalmente, necessariamente vai ter verbo to be. Por exemplo, o Joe estava fumando. Veja, estava. Você tem que pôr Joe was smoking. Tá? Aí sim, Joe estava fumando. Não tem nada a ver com isso aqui que não tem verbo to be. Então, o nosso gerúndio com pulando, jogando, cantando, sempre tem verbo to be. E nesses casos não haverão, não tem verbo to be aqui. Joe stopped smoking. Joe parou de fumar. Além, ok? Ficou claro então? Para evitar essa confusão, nós inventamos o infinitivo especial, que é esse com ing, e tem a mesma função daquele tradicional, que é to go, to play, to smoke. Veja que tem uma pequena lista aí dos verbos mais frequentes que acontecem esses casos de mal interpretação e que, portanto, serão seguidos apenas pelo infinitivo especial, esse com ing. Os verbos são, aí na página 61, vou ler de cima para baixo: mind, admit, keep, avoid, deny, resist, enjoy, finish, appreciate and suggest. Se você traçar uma linha vertical com as primeiras letras de cada um desses verbos, você vai encontrar o acrônimo macadrefas. Então, macadrefas é uma forma de você lembrar os verbos mais frequentes que são seguidos de ing. Não são os únicos, são os bem frequentes. Inclusive, tem uma caixinha aí no final da página 61 com outros verbos menos frequentes, mas que também acontece esse tipo de coisa. Tá? Então, veja lá: complete, consider, delay, discuss, dislike, mention, miss, postpone, practice, quit, recall, recommend, regret, tolerate e understand. Quando esses verbos são seguidos de infinitivo, frequentemente nós vamos colocar, aliás, necessariamente nós vamos colocar o infinitivo especial. Tá? Exceções à parte, normalmente serão seguidos assim. Então, você vai ver, por exemplo, I recommended working for 10 hours. I recommended working. Não é I recommended to work. Então, eu recomendei trabalhar por 10 horas. I recommended working. Ok? Não pode falar I recommended to work, porque vai dar margem aí a problemas. Na página 62, você vai fazer uma discriminação entre usar o infinitivo normal, o com to, ou o especial. Esse é o primeiro exercício que você vê lá na página 62, é o exercício número 2, em que você escolhe em parênteses qual seria o melhor infinitivo, baseado, lógico, no verbo que você vê em cada sentença. E na exercício 3, você já vai ter 3 verbos do macadrefa, serão seguidos de ing, mas interativos, mostrando o que você gosta de fazer no sábado à noite, o que você aprecia no domingo pela manhã e o que é que você evita fazer à noite, né?
Então, complete aí com as suas sentenças. Aproveitando o ensejo, na página 63, você vai ver que, além desta aplicação do macadrefas, né, dos verbos especiais, nós vamos utilizar o infinitivo especial também quando tivermos uma preposição e logo após nós precisamos usar um infinitivo. Não vamos poder usar o infinitivo normal, vamos precisar usar o infinitivo especial. Veja aí na página 63. I'm thinking about buying another computer. Eu estou pensando em comprar um outro computador. Então, vai ser about buying e não about to buy, porque about é uma preposição e depois de preposições você não vai poder usar o tradicional infinitivo. Vai precisar usar o infinitivo especial. Olha a pergunta que vem logo a seguir, na página 63. Are you tired of working every day? Você está cansado de trabalhar todos os dias? Não pode ser Are you tired of to work every day? Novamente, existem justificativas, eu vou ser bem simples. Uma delas é o fato de que o to, além de ser parte do infinitivo, ele tem um irmão gêmeo que faz papel de preposição. Lembra lá, se você falar, por exemplo, I go to São Paulo every day. Eu vou para São Paulo todos os dias. Esse to, eu vou para São Paulo, ele é irmão gêmeo desse outro to aqui, que nós estamos utilizando no infinitivo tradicional. Muitas pessoas confundem, acham que é a mesma coisa. Não é, não. São dois irmãos gêmeos, tá? São iguaizinhos, mas têm funções completamente diferentes, como se fossem duas pessoas completamente diferentes. Ok? Então, vai completar lá na página 64, se você vai usar o infinitivo normal, se você vai usar o tradicional, ou se você vai usar o especial por conta de uma preposição ou porque tem um verbo macadrefas. Ok? Lá na página 64. Consulte qual será a melhor opção. Então, nós vimos até aqui que nós temos lá na página 59 verbos que são seguidos apenas pelo infinitivo tradicional. E na página 61, verbos que são seguidos pelo infinitivo especial. Agora nós vamos para a página 65, em que nós teremos uns verbos flexíveis. Por quê? Porque eles são seguidos tanto pelo infinitivo tradicional quanto pelo infinitivo especial e não há mudança no seu significado. Olha lá no meio da página 65. I like to study at night. I like studying at night. Ambas estão corretas e ambas as formas querem dizer eu gosto de estudar à noite. Também temos o verbo continue. I continue to walk or I continued walking. Eu continuei a andar em ambos os casos. Then, in general, these verbs transmit ideas of feeling or movement. O que eu estou dizendo aí? Em geral, esses verbos que admitem as duas formas transmitem ideias de sentimentos como like, love, hate, ou movimento como continue, start, begin, cease, verbos que transmitem uma ideia aproximada de movimento. Mas veja, isso é só uma observação, não é uma regra, tá? E os mais frequentes são esses que estão aí no final da página 65. Love, start, begin, hate, neglect, prefer, like, cease, intend and continue. Aí eu entendo aí, por isso que eu tirei ele lá da página 59 e preferi colocá-lo aqui na página 65, porque sim, ele é seguido do to, mas ele pode ser também pelo ing. Ok? Página 66, você vai fazer a transformação da sentença do infinitivo tradicional no infinitivo especial. Olha o exemplo. I hate to drive on the left. Transformando, como é que fica? I hate driving on the left. Em ambos os casos, você está dizendo eu odeio dirigir do lado esquerdo da pista, como acontece no Japão, ok? Vamos lá, primeira sentença. The young man started to dance. Você vai transformar o to dance em dancing, tá bom? Siga aí as instruções. E na página 67, você tem um summary, você tem lá um resumo bacana do que nós vimos nessa lição, que é muito importante, tá? Página 67, você vai ver que nós dividimos os verbos, lembrando da forma sujeito, verbo, objeto, o verbinho lá no meio é que vai determinar se você vai usar um infinitivo especial ou se é o tradicional.
E na página 67 você observa que o grupo 1 só pode usar o infinitivo seguido de to. O grupo 2, que é o macadrefas, só pode usar o infinitivo especial, que é o ing. E o grupo 3 admite os dois. Pode ser usado o infinitivo com to ou o infinitivo com ing depois dos verbos no grupo 3. Ok? Lembre-se, é uma divisão didática que nos ajuda na compreensão desses conceitos. Ficamos por aqui. Até a próxima lição.